de vez em quando trancando a dele, Sim. né, Ju? Acho que trancou um pouquinho. Uhum. Bem? Bem? Então, 21h32, então vamos começar a nossa atividade hoje. Pode ser, Cosme? Sim, sim. Podemos dar início, sim. Ok. Bom, então nós vamos começar a nossa atividade de hoje fazendo uma oração. Vamos sintonizar nesse momento, depois de um dia que todos tiveram sua atividade, entrar numa outra sintonia, né? Depois de um dia de trabalho, de estudo, cada um teve sua atividade no seu dia a dia. Vamos sintonizar essa vibração que a gente vai receber agora, pela exposição do Cosme, que vai nos trazer temas bem interessantes do Evangelho. Segundo o Espiritismo, tema tão importante, né, nos nossos dias, em todas as épocas, que ele é milenar, né? Mas pedir a Jesus, vamos pedir a Jesus, aos seus mentores espirituais, que possam estar aqui conosco, intuindo nosso palestrante, né, o querido Cosme, que gentilmente, né, conseguiu um espaço na sua agenda para estar conosco aqui, que a gente sabe que não é nada fácil. Então, que ele possa, esses Jesus, os nossos mentores possam estar acompanhando na sua fala, possa estar abençoando toda essa reunião, né, da nossa grande família M Pelotas e desses amigos que também estão presentes hoje, da equipe do Cosme, do estudo, e todos que puderem estar aqui. Então, que possa ser uma reunião tranquila, serena, produtiva, que possamos aprender cada vez mais sobre o Evangelho, sobre essa obra tão linda, e principalmente porque ela nos fala do papel de a gente evoluir, principalmente moralmente nessa vida, e de sermos pessoas melhores. Então, mais uma vez, agradecemos essa grande oportunidade e vamos, então, sintonizar com essa vibração de amor, né? A família Ame Pelotas se sente extremamente honrada de ter o Cosme aqui conosco para falar sobre esse tema tão importante. Muito obrigada, e assim seja. Assim seja. Bom, gente, antes da gente começar, eu pedi para a Lília um mini currículo do Cosme. O Cosme, né, para quem não tinha entrado antes, eu até perguntei para ele como é que eu chamava de doutor, porque ele tem vários títulos, né? Então, o mini currículo dele, né? O Cosme Massi, então, ele é físico, doutor e mestre em lógica e filosofia da ciência pela Unicamp. Foi professor, pró-reitor e diretor de diversas universidades no Brasil. Ganhador do prêmio Moinho Santista em Lógica Matemática. Escritor, palestrante e estudioso das obras e pensamento de Allan Kardec há mais de 30 anos. Idealizador do IDEAC, Instituto de Divulgação Espírita Allan Kardec, e da Kardecpédia, plataforma grátis para estudos das obras de Allan Kardec. Eu cito aqui, inclusive, né, numa pesquisa que eu fiz até numa das exposições do Cosme, ele tem algumas obras muito importantes, né, que ele vai falar e a gente vai discutir todos nós aqui. Alguns deles, 4 livros que são alguns bem importantes que ele escreveu. A Ordem Didática do Livro dos Espíritos seria um deles. Espírito e Matéria, que é formato de diálogo. Não me engano, são 4 pessoas que estão nesse livro, que torna mais fácil o entendimento, né? Espírito e os Homens, também em formato diálogo, também com na verdade, 4 pessoas nesse livro, né? As Leis Naturais e a Verdadeira Felicidade. Eu achei lindo esse título aqui, já me empolgou bastante, Cosme. Então, assim, com a palavra, né, o Cosme vai falar com a gente, ele vai fazer uma entrada, uma introdução, e depois, gente, ele vai falar, a gente combinou agora antes ali uns minutos, talvez um pouco mais, e depois a gente vai entrar na discussão, tá? Então, com a palavra, Cosme, fica bem à vontade.
Obrigado, Vera. Uma boa noite a todos. Inicialmente, eu queria aí parabenizar vocês aí pela escolha do tema, como eu disse, e ao mesmo tempo mandar um abraço carinhoso aí para os amigos de Pelotas. Eu estive em Pelotas muitas vezes, isso já tem bastante tempo, na época que estava na presidência da Liga Espírita de Pelotas, o Birajara, não sei, vocês aí de Pelotas lembram do Bira, ele já desencarnou, estive várias vezes aí, tenho amigos aí em Pelotas, e atuei durante um tempo, porque fui professor da Universidade Católica de Pelotas, professor visitante, durante quase 2 meses, e nesse período eu me recordo de ter feito muitas palestras em várias casas espíritas de Pelotas, então temos amigos aí queridos nessa cidade tão importante aí do Rio Grande do Sul. Então, um abraço a todos aí de Pelotas que estão nos acompanhando ou que vão nos acompanhar depois aí pelo YouTube. Então, é uma alegria aí voltar virtualmente a essa cidade depois de tanto tempo. Bom, falar sobre o Evangelho, eu costumo dizer que, primeiramente, é importante a gente prestar atenção no título, o Evangelho segundo o Espiritismo. Veja, Kardec foi muito lúcido na escolha desse título, porque não é o Espiritismo segundo o Evangelho, é o contrário, é o Evangelho segundo o Espiritismo. Significa que nessa obra, Allan Kardec vai escolher passagens dos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João para interpretar ou fazer a leitura dessas passagens à luz do Espiritismo. E é muito importante essa diferença, porque se nós fôssemos ler o Espiritismo apoiando-se no Evangelho, nós teríamos problemas graves, porque nos textos evangélicos, numa leitura direta, literal, nós encontramos pontos de vista diferentes daquilo que o Espiritismo coloca. Para citar alguns exemplos, nós temos o exemplo conhecido da tentação do Cristo e aquele exemplo também da figueira que secou, que nos textos evangélicos, se você faz a leitura do que os evangelistas escreveram, essas passagens são descritas como acontecimentos, como fatos ocorridos com Cristo. Seja o fato da tentação, é descrito como fato, seja também o Jesus ante a figueira que secou, também é descrito como um fato ocorrido nos evangelhos. E, no entanto, se a gente tomasse isso como verdadeiro, como fatos, nós teríamos uma contradição com o próprio Espiritismo, porque nós sabemos, segundo o Espiritismo, que Jesus é um espírito puro ou perfeito. Então, ele não poderia, de forma nenhuma, sofrer nenhuma tentação, como fato, e nem mesmo ele poderia secar uma figueira, porque a figueira estava cumprindo a lei de Deus. Então, são fatos que entram em choque com aquilo que o Espiritismo coloca. Por isso que, quando Allan Kardec lê essas passagens e outras mais, como está, por exemplo, outras lá no capítulo do Evangelho chamado A Estranha Moral, quando Kardec faz a leitura, essas passagens são tratadas como parábolas, embora o texto evangélico não cita como parábolas, não trata dessa forma, mas o Espiritismo vai considerar que isso são parábolas, que não foram fatos ocorridos com Cristo. Então, isso é muito importante. Você veja a importância de você ler o Evangelho à luz do Espiritismo para que você perceba a grandiosidade do pensamento do Cristo que está presente ali nesses evangelhos. Então, esse é um ponto muito importante, e essa sabedoria de Kardec de escolher o título, o Evangelho segundo o Espiritismo, e não o contrário. Então, é importante a gente estudar o Espiritismo, e aqueles que desejam estudar o Novo Testamento vão, à luz do Espiritismo, perceber a beleza e a grandiosidade do pensamento de Jesus e de outros pensadores ali que vão estar, por exemplo, no Novo Testamento, as cartas e várias outras passagens. Então, estudar o texto bíblico à luz do Espiritismo é uma coisa.
Então, o Espiritismo é uma ciência e uma filosofia fundamentada em leis naturais, portanto, constitui um conhecimento científico genuíno, e é ele que deve ser considerado como verdade para fazer a leitura dos textos evangélicos ou bíblicos, e não o contrário. Então, esse é um ponto importante. O segundo ponto é entender por que Kardec considera e fala do espiritismo como cristão. Ele chega a falar dos espíritas, os verdadeiros espíritas ou espíritas cristãos, porque o espiritismo também é considerado uma doutrina cristã, e Kardec vai deixar isso claro, e eu costumo explicar de uma forma muito simples, porque houve uma coincidência entre a moral proposta pelo espiritismo e a moral proposta por Jesus nos evangelhos. Por que essa coincidência? Somente o Espiritismo as explica com clareza. Por que haveria a coincidência? O Espiritismo não partiu dos evangelhos. Então, ele não é cristão porque ele partiu dos evangelhos, que ele se apoiou nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Não foi assim. O Espiritismo não se apoiou em obra nenhuma. Foi uma ciência construída a partir dos fatos espíritas. Estudando os fenômenos mediúnicos, se construiu uma ciência. E ao estabelecer as leis que regulam a vida do espírito, se chegou a um conjunto de leis morais que Allan Kardec e os espíritos apresentaram na terceira parte do Livro dos Espíritos, intitulada Leis Morais. Então, essas leis morais são fundamentadas na lei natural, são leis naturais, com fundamento científico. Não são leis que nascem de um texto sagrado, são leis que foram obtidas na interação com os espíritos, leis que regulam pela natureza a vida dos espíritos. Agora, uma vez que dentro dessas leis que a ciência e a filosofia espírita estabeleceram, nós temos a lei do progresso. E a partir da lei do progresso se estabeleceu, Kardec e os espíritos, o que ele chamou de uma escala espírita, onde os espíritos foram classificados a partir do progresso conquistado. E dentro da escala espírita, nós temos os espíritos mais evoluídos, que são chamados de espíritos puros ou perfeitos. É a primeira ordem na escala dos espíritos. Ora, quando Kardec vai caracterizar esses espíritos puros ou perfeitos, ele deixa claro que eles cumprem a lei de Deus. O seu pensamento é a própria lei de Deus. Ora, se um espírito puro ou perfeito, o seu pensamento é a própria lei de Deus, sendo Jesus um espírito puro ou perfeito, que o Espiritismo também coloca, claro que o pensamento de Jesus teria que ser a própria lei de Deus. Daí a coincidência entre a moral proposta por Kardec e pelos espíritos com a moral de Jesus, porque Jesus era um espírito puro ou perfeito. Então, ao propor uma moral, sendo ele espírito puro ou perfeito, ele teria que propor uma moral que fosse lei natural, que fosse lei de Deus. E o Espiritismo, como construiu a sua moral a partir das leis naturais ou lei de Deus, é claro que a coincidência teria que acontecer. É o que aconteceu. Então, o Espiritismo é cristão não porque ele partiu dos evangelhos, mas porque ele chega na mesma moral proposta por Jesus, porque Jesus é um espírito puro ou perfeito. Então, isso mostra uma diferença entre as doutrinas religiosas que se construíram e são chamadas de cristãs, que foram construídas a partir do Velho e do Novo Testamento, com o Espiritismo, que não foi construído apoiando-se em livro nenhum, foi construído a partir de leis, de fenômenos naturais que deram origem às leis que regulam a vida dos espíritos. Por isso o Espiritismo é considerado uma ciência que se apoia em fatos, em fenômenos naturais sobre a vida dos espíritos. Então, o Espiritismo é cristão por isso, porque chegou ao pensamento do Cristo. E Allan Kardec vai, então, produzir esta obra com alguns objetivos. Por isso a importância dessa obra. Objetivos que ele vai deixar claro já no prefácio da obra. Allan Kardec escolhe como prefácio da obra uma mensagem do Espírito de Verdade, que foi ditada.
desta mensagem, ao concluir, Allan Kardec bota uma nota dizendo que esta mensagem ela contém, além de tratar de uma síntese do próprio pensamento espírita, ela também apresenta os objetivos da obra. Quais são os objetivos da obra O Evangelho segundo o Espiritismo? E que a gente pode destacar aqui alguns desses objetivos, que na própria mensagem do Espírito de Verdade isso vai ficar claro. Primeiro grande objetivo era explicar a moral espírita, mostrando que esta moral é uma lei natural e que, portanto, estaria presente nos próprios evangelhos. Ou seja, era uma maneira de selecionar, como ele vai fazer na introdução do evangelho, selecionar do Novo Testamento o ensinamento moral de Jesus, deixando de lado todas as outras coisas, que é o que ele vai fazer já no início da introdução do evangelho. Por selecionar o ensino moral que está presente nos evangelhos. Por quê? Porque esse ensino moral, como eu disse, seria exatamente aquele ensino moral que está no pensamento espírita, na obra O Livro dos Espíritos. Então, ele vai selecionar esse ensinamento moral e explicá-los, mostrando a coincidência do pensamento proposto pelo Cristo com aquilo que vem das leis naturais que Kardec, junto com os Espíritos, formularam em O Livro dos Espíritos. Então, esse é um objetivo importante, mostrar que eram chegados os tempos, como vai dizer o Espírito de Verdade, em que todas as coisas têm que ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido. Era preciso dar uma leitura do pensamento do Cristo, mostrando exatamente o que estava por trás desse pensamento, o que Jesus quis dizer e que muitas vezes o evangelista não soube, ou não pôde, ou não foi possível na época, ou ao longo das diversas traduções, não conseguiu expressar com absoluta clareza e pureza o pensamento do Cristo, o que o Espiritismo faz. Então, o Espiritismo vai apresentar de novo esse pensamento, restabelecendo esse pensamento e dando a ele uma interpretação consistente com as leis de Deus. Então, veja, esse é um objetivo muito importante que Kardec vai tratar nessa obra admirável, o Evangelho segundo o Espiritismo. O segundo grande objetivo é exatamente aproveitar essas máximas que Jesus colocou, o seu pensamento, para nos ensinar a moral espírita sobre uma outra forma. Porque você vai ter ali no Livro dos Espíritos as 10 leis morais, e Kardec vai, ao longo do Evangelho segundo o Espiritismo, explicando essas leis morais a partir do próprio pensamento que se encontra ali nos evangelhos, principalmente nas chamadas bem-aventuranças, onde Kardec se detém com bastante profundidade nas bem-aventuranças, mostrando que a visão que ali está presente constitui a síntese da moral nas virtudes da humildade e da caridade que sintetizam os deveres do homem para com o seu próximo. Então, nós vamos encontrar um aproveitamento do pensamento do Cristo para uma explicação mais adequada para a nossa própria compreensão. Então, nós vamos ter uma forma de abordagem das leis morais agora, aproveitando as metáforas, aquele pensamento sintético e muito bem construído que Jesus nos legou. Então, o Evangelho passa a ser uma peça muito importante dentro da doutrina espírita, porque ele é uma aplicação da ciência e da filosofia espírita que se encontrava já estabelecida em O Livro dos Espíritos, no contexto dos próprios evangelhos, mostrando que ali, por trás desses livros, havia um pensamento superior muito importante de um espírito puro ou perfeito que deixou ali uma mensagem extraordinária para a humanidade e que a humanidade conhece há muito tempo, sabe, em termos de conhecimento, do valor daquele pensamento, embora a humanidade ainda está muito distante de colocar em prática este pensamento moral que Jesus propôs. Lamentavelmente, a gente conhece, há mesmo filósofos que defendem essas leis morais que estão contidas ali no pensamento do Cristo, o amai-vos uns aos outros, a caridade para com todos, como virtudes fundamentais para uma sociedade melhor. Mesmo pensadores materialistas reconhecem que as propostas do pensamento do Cristo são as melhores propostas para se construir
uma sociedade mais justa, mais feliz. Mas mesmo reconhecendo, nós ainda estamos, como espíritos imperfeitos, como homens, patinando na prática desse ensinamento. A gente ainda está demorando para levar a sério essa moral em termos de conduta, em termos de prática. A gente acha bonito, como filósofos acham bonito esse tipo de pensamento proposto pelo Cristo, por isso ele tem um amplo conhecimento por parte da humanidade, ele é difundido e divulgado, e as pessoas reconhecem que ali tem pensamentos muito importantes para uma vida feliz, mas muitas vezes nós deixamos de lado na hora que a gente tem que abrir mão dos próprios interesses para colocar em prática esta moral proposta ali por Jesus, que coincide, como eu disse, com a moral do Espiritismo. Então, é um livro muito importante no contexto da própria doutrina espírita, é uma das aplicações fundamentais da ciência e da filosofia espírita numa obra importante que foi produzida há muito tempo pelos evangelistas. Então, Kardec percebeu isso. Ao mesmo tempo, ele tem como objetivo mostrar que este Cristo, que é o Espírito puro que governa esse planeta, na acepção do Espírito Hahnemann, numa mensagem na Revista Espírita, que esse Espírito, além de ter o pensamento moral correspondente à lei de Deus, esse Espírito, de uma forma muito especial, fez uma previsão importante de que ele voltaria, o que enviaria um consolador prometido, um espírito de verdade que viria e que veio lá no século XIX com o espiritismo. E ele, como espírito de verdade, vem liderar este movimento de fazer com que, a partir de uma ciência bem construída, realmente se interpretasse de uma forma muito mais adequada o pensamento que ele deixou lá atrás e que os evangelistas registraram, e nem sempre esse pensamento foi compreendido como se devia. Por isso a importância do Espiritismo para uma leitura muito mais adequada dos textos ali do Novo Testamento. Então, com o Espiritismo, nós percebemos a grandiosidade desse pensamento formulado há 2000 anos, quando Jesus esteve entre nós. Então, era muito importante também que o Espiritismo, a partir de uma construção da ciência, mostrasse que a humanidade não caminha ao acaso, que a humanidade tem um planejamento, tem um governo, por isso as coisas têm que caminhar segundo um planejamento. Como lá atrás ele disse que enviaria o Consolador, e o Consolador veio, como o Espiritismo, era necessário mostrar isso, que nós não estamos aqui sem governo, sem direção, embora dentro da lei de Deus tenha a lei de liberdade, de livre-arbítrio, em que os homens caminham de acordo com suas próprias escolhas. Mas isso não impede que haja um planejamento e que as coisas aconteçam a partir desse próprio planejamento, como o próprio Cristo nos deixou lá quando ele faz as previsões que estão lá no Evangelho, de que enviaria esse Espírito de verdade, que restabeleceria todas as coisas e continuaria eternamente conosco. Então era importante que, depois de consolidado o Espiritismo, na sua parte científico-filosófica, na obra O Livro dos Espíritos, e depois O Livro dos Médiuns, que eram 2 livros que consolidam a ciência e a filosofia espírita, e também a parte prática que deu origem a essa ciência espírita, que é o Livro dos Médiuns, era fundamental agora fazer esta aplicação, aplicar este conhecimento num livro tão importante para a humanidade, que foi o Evangelho segundo o Espírito, os Evangelhos, ao mesmo tempo mostrando esse grande planejamento sobre como a humanidade prossegue de acordo com leis de Deus, que acabaram acontecendo aí a previsão do Cristo, do envio do Consolador. Então veja que é uma obra que veio no momento certo. Primeiro era consolidar o Espiritismo, independente dos evangelhos, que não se apoiasse nos evangelhos, que não tivesse sido construído a partir dos evangelhos, para depois mostrar que este pensamento do evangelho coincidia com aquela ciência, com aquela filosofia que foi construída antes a partir dos fenômenos espíritas. Então veja a coerência desse processo, e a obra veio na hora certa, depois que a ciência e a filosofia espírita estavam bem construídas, bem consolidadas,
principalmente a partir dessas duas obras anteriores, o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns. Então, aí nós temos um panorama de como essa obra é importante e de como nós devemos estudá-la, levar a sério esta obra, porque é uma obra em que nós vamos ter agora condições de botar em prática aquela moral se apoiando em conceitos que foram trazidos há muito tempo, que eram conceitos que já estavam presentes lá no Novo Testamento. Então, a gente tem agora elementos muito mais preciosos para viver esta moral e para levar a sério, porque não é uma moral que nasceu agora, ela é antiga porque ela é expressão de uma lei de Deus. E a lei de Deus é eterna e imutável como o próprio Deus, como está escrito em O Livro dos Espíritos. Então, não é uma moral nova, apenas a forma de chegar a ela foi diferente. Lá atrás, ela foi dada, transmitida por um espírito puro. No século XIX, ela é construída a partir dos espíritos, da interação com os espíritos, num fenômeno de ciência, num método de ciência em que se interage com o fenômeno e se busca nessa interação a construção de leis e princípios que regulam como esses fenômenos acontecem e de que maneira se dá a vida dos espíritos. Então, a importância de que essa nova forma de apresentar a moral fosse estabelecida primeiro numa ciência, numa filosofia bem fundamentada. Então, a moral espírita, ela tem muito mais força, porque a moral que surge lá no Evangelho, embora seja a mesma que a moral espírita, ela nasceu da autoridade de uma pessoa. Veja, uma pessoa propôs, enquanto que a moral espírita se apoia em um conjunto de fenômenos, de manifestações dos espíritos que foram construídos de uma forma muito sistemática e muito bem elaborada. Então, ela tem um apoio muito mais amplo, não é um apoio de autoridade, é um apoio de uma construção científica bem elaborada na interação dos homens com os espíritos. Então, ela ganha muito mais força. Negar a moral espírita, ou que é a moral do Cristo, é negar a própria existência dos espíritos, é negar os fenômenos espíritas, é jogar tudo isso que nós sabemos que são fatos, que são realidades fora. Não dá para ficar com a moral abandonando isso. Isso tudo tem uma ligação profunda. A existência, a sobrevivência da alma, aquilo que ela passa, aquilo que acontece com ela ao longo de suas vidas, está ligado diretamente à moral espírita. Então, a moral espírita ganha uma força, porque ela é uma consequência da ciência espírita, das leis que regulam a vida dos espíritos. Não é apenas uma proposta de uma pessoa, é algo muito construído por uma maneira bem diferente. Mas, embora elas sejam a mesma. Claro que você poderá dizer, bom, mas o importante é botar em prática, não interessa se ela foi construída cientificamente ou se ela veio da autoridade. Tudo bem, se você consegue botar em prática, está satisfeito com isso, é isso que importa. Mas é importante saber, do ponto de vista do conhecimento, que foram caminhos diferentes. Mas, qualquer que seja o caminho, se a gente vive a lei de Deus, nós seremos felizes, nós construiremos uma felicidade. Por isso que, independentemente da pessoa ser ou não espírita, conhecer ou não o espiritismo, se ela bota em prática essas leis de Deus, essas leis naturais, ela vai ser um espírito feliz que vai caminhar em direção a Deus, não importa se ela adquiriu este conhecimento e botou em prática, seja pela autoridade que ela atribui aos textos evangélicos, ou seja por um outro caminho qualquer. O importante é que ela bote em prática essa moral, que é o único caminho para a felicidade. Por isso, Kardec vai definir que o verdadeiro espírita se reconhece por esse esforço de transformação moral. E o cristão a mesma coisa. Ele vai ser reconhecido pelo seu esforço de viver o ensinamento do Cristo, que é o ensinamento das leis de Deus, das leis naturais, ok? Bom, com isso, eu paro por aqui e abro aí para que vocês possam contribuir, fazendo questões, comentários, para a gente tornar esse nosso bate-papo menos cansativo, ok? Alguém gostaria de fazer algum comentário, pessoal? Eu vou começar aqui. Eu dei uma revisada em alguns tópicos, Cosme, do Evangelho e até destaquei com a sua fala agora. É exatamente o que tu estás falando. Está na página 24.
24 do Evangelho segundo o Espiritismo. Toda a gente admira, na página 24, toda a gente admira a moral evangélica. Todos lhe proclamam a sublimidade e a necessidade. Muitos, porém, assim se pronunciam por fé, confiado no que ouviram dizer ou firmado em certas máximas que se tornaram proverbiais. Poucos, no entanto, a conhecem a fundo e menos ainda são as que a compreendem e sabem deduzir as consequências. A razão está por muito na dificuldade que apresenta o entendimento do Evangelho para a maioria dos seus leitores ininteligível. A forma alegórica intencional do misticismo da linguagem faz que a maioria o leia por desencargo de consciência e por dever, como leem as preces, sem as entender, isto é, sem proveito. Passam-nos despercebidos preceitos morais, disseminados aqui e ali, intercalado na massa das narrativas. Cai exatamente, né, Cosme, no que tu estás colocando agora, que tu colocasse muito bem. Porque a gente trabalha nas casas espíritas, né, para exposição doutrinária, principalmente com a questão do evangelho, mas eu acho que é importante, tu colocou uma coisa extremamente importante, de a gente saber traduzir isso, e eu não sei se é bem esse o termo, de que a gente seja mais visceral no seu entendimento, de abraçar esse evangelho, né, de dar um abraço, de poder viver literalmente ele. Porque muitas das vezes, né, a gente precisa evitar isso, de que não seja uma coisa sequencial e repetitiva, né? Bom, vou apresentar o evangelho, mas de saber a importância do que ele diz, entender esse evangelho, né? Isso precisamos de muito estudo e principalmente o que tu colocasse, né? O nosso papel moral. Eu assisti toda a tua aula, essa da exposição, como é que tu desse em Portugal, o vídeo, e foi muito interessante a discussão que o pessoal fez em cima disso, porque não é a gente só estudar o Evangelho, né? Nós precisamos nos utilizarmos dele para que possamos melhorar moralmente, né? A Raquel está colocando aqui, que é do nosso grupo, né, Cosme, sentir o Evangelho. Eu fico imaginando assim, abraçar esse Evangelho e viver ele literalmente, né? Poder traduzir para o nosso dia a dia, que muitas das vezes talvez aquela visão mecânica da tarefa da obra, né, de ou fazer uma exposição, mas eu acho que é isso que é importante, e com certeza aqui nós temos vários trabalhadores espíritas, né? Eu acho que é isso que eu acho que a gente poderia colocar em discussão, e que tu falasse muito bem. Ok, muito bom, Vera. Veja, por isso que eu acho muito importante, e Kardec, nesse texto, deixa claro a importância do Evangelho segundo o Espiritismo, desta obra. Veja, às vezes eu acho que a gente cometeria um equívoco se a gente tentasse fazer com que as pessoas lessem o Novo Testamento. Ler o Novo Testamento é o que está dito por Kardec. Ele é metafórico, ele tem linguagem figurada, ele tem elementos duvidosos. Então, o melhor caminho é ler o Evangelho segundo o Espiritismo, e as outras obras de Kardec. Depois que você está bem embasado no Espiritismo, você vai poder ler o Novo Testamento sob um olhar diferente. Mas qual é a diferença que você leu nesse parágrafo? Aqui, nas obras de Kardec, e neste livro em particular, no Evangelho segundo o Espiritismo, ali nós não temos linguagem mística, figurada, tudo está muito às claras, muito mais fácil da pessoa entender. Eu sempre falo, pegue o Novo Testamento e vai ler. Você acaba percebendo muito mais a história, enredo, as pessoas ficam mais preocupadas em ler o enredo, mas o ensinamento moral fica perdido, até num enredo, até numa história, que você se prende mais a ver a vida do Cristo, uma história desde o nascimento à crucificação, e você acaba não prestando atenção na profundidade das máximas morais, na profundidade do pensamento e na conexão ou da interconexão nos vários pensamentos colocados pelo Cristo, que parecem dispersos, como diz Kardec. Você não consegue dar
um começo, meio, fim, fazer um ordenamento desses pensamentos. Enquanto que na obra de Kardec, esse ordenamento está feito. E nessa obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec deixa isso muito claro. Então, eu sempre digo, o nosso papel deveria ser o de ensinar Espiritismo. Ensinar Espiritismo. E aí sim, a pessoa com conhecimento espírita vai ler o que ela quiser. E com o Velho ou o Novo Testamento, ela vai fazer uma leitura diferente, maravilhosa. Vai descobrir pérolas no Velho Testamento e vai descobrir pérolas no Novo Testamento. Mas depois que ela fez uma leitura, um estudo adequado do próprio Espiritismo, que vai dar a ela as ferramentas para isso. O que às vezes acontece é que as pessoas querem ler o Novo ou o Velho Testamento sem a base espírita, vão ficar perdidas. Só especialistas, mesmo especialistas, não chegam a acordo sobre muitas passagens. Quem acompanha, ou quem lê sobre discussões teológicas que se fazem em torno do Velho e do Novo Testamento, você vai perceber que nem entre os especialistas há uma concordância em tudo. Então, quando Allan Kardec nos trouxe o Evangelho segundo o Espiritismo, fica aí a sugestão. Vamos nas casas espíritas, nos grupos de estudo, estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, para depois a gente poder ler, recomendar a leitura. Eu digo, como o tempo na casa espírita é muito pequeno, a maioria das pessoas passam na casa espírita em grupos de estudos 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas no máximo, talvez 3 horas por semana, é melhor pegar direto essas obras de Kardec, que aí você ali vai estudar em grupo, uns vão ajudar os outros a entenderem, e depois a pessoa sozinha poderia ler na sua casa o Novo, o Velho Testamento ou qualquer outra obra que ela vai estar preparada. Mas evitar essa confusão, tem pessoas que querem fazer ou colocar os evangelhos dos evangelistas acima do próprio conhecimento espírita, eu acho isso um equívoco. Eu acho que o caminho adequado é pegar o espiritismo e depois fazer a leitura dos evangelhos aí do Novo Testamento com maior proveito. Então, é essa sugestão que a gente sempre dá. Vamos primeiro estudar espiritismo a partir das obras de Kardec, e com isso a gente vai tirar muito mais proveito do que se perder numa leitura difícil. Não é fácil ler o Velho ou o Novo Testamento. O Velho ainda é muito mais difícil, é muito difícil ler. Se você não tiver uma doutrina espírita te orientando na própria leitura, você vai acabar tendo pensamentos muito contraditórios entre si, muitas dificuldades de interpretação, muitos problemas, já que a obra não é uma obra didática, não é uma obra que está ordenada de maneira a facilitar a leitura do leitor. Então, não foi esse o propósito da construção dessas obras. Então, é muito importante a gente começar por algo que é mais simples, está melhor construído, melhor embasado, de uma forma muito mais fácil para qualquer pessoa entender. Daí a recomendação, eu sempre digo que as casas espíritas usem o pouco tempo que tem com os frequentadores para estudar as obras de Kardec. E depois o frequentador, preparado nas obras de Kardec, ele poderá ler, estudar o que ele achar que deve estudar, e o conhecimento espírita vai ajudá-lo na leitura de outros livros, ok? Perfeito, Cosme. A Isabela está querendo fazer um comentário, né, Isabela? Olá, boa noite. Que bom conhecer o senhor, porque a gente acompanha, né, pelas lives e a gente não teve essa oportunidade. E agradecer a doutora Vera pela possibilidade dessa noite maravilhosa. Agradecer pelos comentários sobre o Evangelho. E assim, é engraçado, porque o Evangelho precisa realmente começar a fazer mais parte da nossa vida. Hoje mesmo, é assim, corriqueiramente, né, eu deixo sempre o Evangelho no meu trabalho. E às vezes eu tenho uns casos bem difíceis para resolverem, de relação mesmo humana, né, que eu trabalho com saúde. E hoje aconteceu comigo, né? Eu estava com um caso bem difícil, aí eu fiz uma oração, pedi a espiritualidade, né, que abriu uma página de um comentário. Eu digo, meu Deus, como é que pode ser tão atual? Então, assim, eu acho que o evangelho nunca vai deixar de ser atual, né? Que é lei divina, lei natural, e a gente precisa realmente estudar mais, porque foi interessante que eu faço evangelho no lar toda semana, e aí eu, meu Deus, eu não lembro dessa lição, né? Que eu tinha estudado em o ano de 2021. E aí, quando eu li, meu Deus, comecei a absorver sobre outro ponto de vista, e foi muito aplicado para a situação que eu vivi. Então, assim, eu acho que é um instrumento realmente de renovação de todos nós e uma oportunidade, né, diária, para a gente ter algumas respostas que a gente não tem. Não tenha dúvida, é uma obra que
Kardec teve essa habilidade de mostrar que as máximas de Jesus não são somente belas máximas do ponto de vista filosófico, do ponto de vista literário. São máximas que têm tudo a ver com a forma de nós praticarmos e vivermos a nossa vida, que nos ajudam no dia a dia. São ensinamentos para o nosso dia a dia, como viver melhor, como construir uma sociedade mais justa, mais feliz. Então, essa é a grandiosidade do Cristo. Embora com o seu pensamento sintético, com as suas bem-aventuranças, suas parábolas, ele, Kardec e os espíritos conseguiram mostrar o quanto deste pensamento tem relação com o nosso dia a dia. Por isso que você lembrou bem. Você, às vezes, vai ler um capítulo, um texto, uma mensagem, e você percebe como isso te ajuda em problemas dentro de casa, na família, no ambiente de trabalho, na sociedade. Você percebe o quanto essa obra é atual e quanto ela nos ajudaria à construção de uma vida muito mais feliz. A gente estudasse mais essa obra e botasse mais em prática, nós íamos ganhar muito, nós seríamos muito mais felizes. E esse é o objetivo da obra, é uma aplicação da ciência e da filosofia espírita no contexto diário, no nosso dia a dia, como é que a gente vai botar em prática, de que maneira a gente consegue viver um dia melhor quando a gente se orienta aí no Evangelho segundo o Espiritismo. Eu sempre gosto de colocar esse segundo para a gente não confundir com os evangelhos dos evangelistas, que é outra coisa. E, como eu disse, não dá para ler da mesma forma, já que é outra forma de leitura e não tem a simplicidade e a organização dada por Kardec e pelos Espíritos no Evangelho segundo o Espiritismo. Por isso eu recomendo, leia o Evangelho segundo o Espiritismo e deixe os evangelhos para um outro momento, senão você vai ter muita dificuldade de fazer uma leitura adequada sem o conhecimento espírita, ok? Cosme, a Isabela, a Isa que falou agora, ela é nossa, mas ela é de Recife, é da nossa AME, e participa com a nossa AME aqui de Recife, e a De Cidéria, Pelotas. que também é de Cascavel, nós temos algumas pessoas que não são, que não moram aqui. Eu vi que na Aqui sequência tem, ali o só Rui levantou perguntando, a tem mão, né, vários Rui? aqui de Pelotas? Só Tem um vários minutinho, tem Pelotas vários aqui de aqui. Pelotas? Sim, Ah, tem ok, que legal, porque A Cidéria, que é da nossa AME, só que é de Cascavel, a Isa, a Mônica, né, a Cidéria é psicóloga, a Isa é fonoaudióloga, a Ju, que está coordenando, é neuropediatra, a Elodie, enfermeira, aqui a Alicia, que é pediatra, é bem diverso. Depois nós temos o Fernando, que ele é médico clínico geral e faz acupuntura, a Pátia, anestesista, o João, que é psicólogo, a Flávia, gineco, a Sônia, pediatra, que legal. a Alessandra, que é pediatra, e tem mais do outro grupo, a Janine Lopes, eu vi que está aqui, né? Tem uma série de pessoas que estão presentes, eu estou mais esse quadro que está aqui, mas tem bastante gente lhe acompanhando aqui, viu? Cosme, Que assim, legal, ó, bacana. eu vi que tem, eu até vou organizar uma coisa aqui, que eu vi que tem bastante pergunta, comentários no chat, pessoal. Então, eu vou assim, eu vi que o Rui levantou a mãozinha ali, queria fazer um comentário, né? Depois tem a Sidéria, né? E eu vou alternando com o chat, depois ele passa as questões do chat, tá, Cosme? Ok, É, ok. professor, só queria levantar um ponto, porque muitas vezes as pessoas se preocupam bastante em ler o Evangelho segundo o Espiritismo, sem, na realidade, conhecerem o Espiritismo. Eu acho que isso é bastante comum na casa espírita, né? E me parece que se perde muito do que realmente Kardec, os espíritos queriam passar quando fizeram o Evangelho segundo o Espiritismo. Ok, Rui, eu estou de pleno acordo. Lembra, se a gente olhar a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec deixa claro que é uma obra que vai estabelecer consequências que estão nas outras obras, em especial o Livro dos Espíritos. Então, e o próprio Kardec recomenda lá no capítulo do método, né, do livro O Livro dos Médiuns, que a gente tem que começar aí pelo que é o Espiritismo, para ter uma visão geral, depois o Livro dos Espíritos e depois as outras obras que nasceram a partir do Livro dos Espíritos, ou seja,
para que os princípios espíritas estejam bem consolidados, vai facilitar muito a leitura do Evangelho. Você vai ganhar muito mais estudar o Evangelho segundo o Espiritismo depois que você estudou principalmente o Livro dos Espíritos. E, se puder, o Livro dos Médiuns, porque aí você está bem preparado na ciência, com todos os conceitos mais claros, com todos os conceitos bem estabelecidos, para que você possa, ao estudar o Evangelho, extrair melhor, ter mais profundidade e até ficar até mais agradável. Você vai perceber coisas que sem a leitura, por exemplo, do Livro do Espírito, talvez você não perceba tão bem. Porque muitos princípios que Kardec coloca no Evangelho segundo o Espiritismo já foram estabelecidos antes, ali no Livro dos Espíritos. Então, muito boa a sua colocação. Por isso, a gente recomenda seguir a própria orientação de Kardec sobre como ensinar ou estudar Espiritismo, que é nesse capítulo 3º, o método do Livro dos Médiuns. A gente seguir essa orientação. Então, eu sempre digo, aquele que está chegando na casa espírita deveria começar com a obra que é o Espiritismo, recomendação de Kardec. Depois ele passaria para o Livro dos Espíritos. E aí, depois ele vai desenvolvendo o Livro dos Espíritos nas outras obras, vai desenvolver a parte moral, terceira parte, ele vai para o Evangelho. Ele vai desenvolver a parte mais prática, mais interação com os Espíritos, ele vai para o Livro dos Médiuns, que é a segunda parte. Depois ele quer aprofundar as questões da origem, da Gênese, ele quer a continuação da primeira parte do Livro dos Espíritos. E como o Céu e o Inferno é um complemento lá, uma aplicação da quarta parte do Livro dos Espíritos. Então, se ele tem a base em O Livro dos Espíritos, ele vai conseguir, a partir daí, estudar as outras obras. Eu acho que seria mais proveitoso. A gente diz que toda ciência, o seu ensino tem que ter uma sistematização, tem que ter uma ordem para melhor proveito. Não é que ele não vai poder ler uma obra sem ler o Livro dos Espíritos, não é isso, mas é ganhar mais proveito. A gente, como professor, também faz isso nos cursos. Aluno, primeiro, antes de você estudar esse texto, você primeiro tem que ler esse outro aqui, que vai lhe dar uma base melhor antes de você estudar esse outro texto. É assim em qualquer ciência. Então, a recomendação que Kardec deixa lá claro em como ensinar Espiritismo, e eu, no meu livro, a Ordem Didática, eu começo o início do livro falando desse como ensinar, explicando esse capítulo 3º, o método, em que Kardec deixa claro a melhor sequência para se aprender com mais proveito. Digo, não é que você não possa ler o Evangelho antes das obras, não é isso. É que você vai ser mais proveitoso, vai ganhar mais lendo depois de estudar a obra O Livro dos Espíritos. Então, é uma sequência que ele recomenda, porque ele escreveu esse conjunto de textos, tem uma sequência mais adequada para o melhor aproveitamento. É como a gente que, professor de física, você não vai ensinar mecânica clássica ao aluno sem alguma base de cálculo, de matemática, porque várias das definições que você vai dar das leis, por exemplo, da mecânica, vai depender de conceitos matemáticos. Então, você recomenda que esses conceitos matemáticos sejam dados antes. A mesma coisa, vários conceitos e ideias estão no Livro dos Espíritos, que depois vão ser utilizados, seja no Evangelho, no Céu e Inferno, na Gênese ou no Livro dos Médiuns. Então, a importância de facilitar aquele que quer aprender para que ele tenha uma ordem, uma orientação de ordem, para que ele ganhe mais, que seja mais proveitoso o seu tempo e o seu aprendizado. Ele vai aprender melhor se ele seguir uma ordem, ok? Obrigado, professor. Feito, obrigada, Cosme. Sidéria? Boa noite a todos, boa noite, Cosme. Eu queria seguir essa linha que ele te perguntou, só que num ângulo diferente, né? Eu concordo que assim a gente precisa estudar o que é o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, mas uma coisa que eu venho percebendo é a desvalorização do livro do Evangelho, né? Assim, eu entendo que o Evangelho é um compêndio de autoconhecimento, né? É um livro que ele vai te dar, ele faz o questionamento da vivência, né? Quer dizer, que a base do Espiritismo, né, é a fraternidade, é o desenvolvimento, né? Quer dizer, o mostrar que a vida continua, é mostrar a espiritualidade, é mostrar nosso objetivo aqui, né, para a nossa transformação moral.
Mas eu vejo um movimento de que é importante estudar o Livro dos Espíritos, é importante estudar o que é, o que é o Espiritismo, mas se eu não tiver a compreensão do que é o Evangelho, eu me perco no intelectual e eu deixo de viver, né? Isso eu tenho observado, assim, muitas pessoas brigando, mal dizer assim, mas comentando no Centro Espírita, não, a gente, as palestras, nós temos que trazer o que é o Espiritismo. A gente pode trazer pelo Evangelho, né? A gente pode instigar a pessoa a ir buscar um estudo, né? Então, não sei se por conta do Evangelho no Lar, que a gente acaba lendo, eu particularmente, assim, lia muito o Evangelho, e no Evangelho no Lar, né? Mas foi quando eu entrei no estudo mesmo do Evangelho, eu consegui compreender a grandiosidade da obra. E como você disse, o Evangelho tem tudo que é o Espiritismo está dentro do Evangelho, né? Claro que se eu não tivesse um estudo anterior, eu não ia conseguir enxergar, não ia conseguir compreender, talvez, né? Mas como fazer com que a gente ali, porque assim, quando a gente pega o Evangelho ali, o capítulo 1, capítulo 2, não é à toa que Kardec botou naquela sequência, ela tem uma lógica, né? Ele vai falar, por exemplo, aqui, eu abrindo o Evangelho, amai os vossos inimigos, depois o amor ao próximo como a si mesmo, e tem um sentido de estar aí, assim, né? Bom, se a gente partir dessa lógica, também tem um sentido ele ter feito o que é o Espiritismo, ter feito o Livro dos Espíritos, ter feito o Evangelho, né, como tu bem colocou. Então, como fazer dentro de uma casa espírita essa valorização, essa imagem, né? Não sei se eu estou tendo uma visão pessimista, mas assim, trazer a importância da obra junto com as outras obras. Ela não é uma coisa diferente do que Kardec vinha dizendo, né? Porque ela vai trazer a vivência, reforçar a vivência o tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro. Em cada capítulo ele vai dizer, não adianta, né? Quando a gente pega, por exemplo, ali a questão da beneficência exclusiva, de lidar com a diferença, né? Da importância de a gente estar lidando, né, com as várias formas de atuação, com o desenvolvimento de cada um, que um está mais atrasado, o outro está mais adiantado na doutrina espírita, né, no estudo, como juntar tudo isso está no Evangelho, né? Então, me parece assim que a gente corre o risco de perder a obra, né, perder a grandiosidade da obra, quando a gente não traz ela junto com as outras obras. Não sei se tu pensa dessa forma, você poderia me dizer sobre isso que eu falei. Microfone, Cosme. Está sem microfone. Desculpa. Pensando nisso é que a gente criou a Kardecpédia. Se você abrir, por exemplo, a Kardecpédia, você vai ver o seguinte, as obras estão todas ligadas entre si. Você vai estudar, por exemplo, o primeiro capítulo do Livro dos Espíritos sobre Deus, você vai perceber que é remetido lá nos itens relacionados vários outros livros de Kardec que tratam dessa temática. Então, ele vai ler ali o Livro dos Espíritos, ao mesmo tempo ele vai ser remetido a um capítulo da Gênese, ele vai ser remetido a um texto da Revista Espírita, e a mesma coisa em todas as outras partes. Se você vai lá estudar a Kardecpédia na terceira parte do Livro dos Espíritos, ela vai te remeter a várias mensagens do Evangelho segundo o Espiritismo, a capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, a capítulos da Revista Espírita, ou seja, a gente também percebeu a importância de que você estude a obra no seu conjunto, porque elas estão todas ligadas entre si de uma forma especial, uma ajudando a compreender a outra. Então, o que às vezes tem acontecido é que as pessoas talvez não estejam estudando o Espiritismo ou não compreenderam na sua totalidade. Eu costumo dizer, a gente precisa estudar as 23 obras que Kardec nos deixou, que a gente vai perceber como uma ajuda a compreensão da outra obra. Então, você não vai conseguir ter uma compreensão única se você ficar só no Livro dos Espíritos, porque ele é denso demais. E você vai ter várias explicações de coisas que estão no Livro dos Espíritos nas outras obras.
no Evangelho segundo o Espiritismo, na Revista Espírita, na AG. Ou seja, quando você estuda nesse conjunto, você vai perceber a clareza. E a gente dá vários exemplos disso. Por exemplo, já na pergunta número 2, Deus e o infinito, né? Quando Kardec fala do que definição se pode dar do infinito, você só vai compreender essa pergunta se você ler o texto da revista em que Kardec explica essa pergunta. Quando você vai tratar de outras perguntas sobre Deus, você só vai compreender depois que ler a Gênesis. Há questões morais que você só vai entender melhor depois que você vai ler o que está no Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo, por exemplo, Bem-aventurados os aflitos do Evangelho, explica de forma muito clara as causas anteriores das aflições, vai explicar a questão também do esquecimento, ou seja, várias questões que você vai ter uma compreensão muito mais ampla de como é este processo de sofrimento, de dor que se encontra nas outras obras. Então, essa visão de que se deve ler as obras no seu conjunto é fundamental. E acabou se perdendo. Tem pessoas que valorizam só um livro, esquecem de ler o outro. Eu acho que a gente está precisando, concordo plenamente com você, ter essa visão de conjunto. A gente não pode deixar nenhuma das obras de lado, e deixar o Evangelho de lado é perder uma aplicação moral extraordinária, é diminuir a sua compreensão sobre a própria terceira parte do Livro dos Espíritos, que você, depois que estuda o Evangelho junto com essa terceira parte, amplia muito a sua concepção daquilo que está na terceira parte. Você vai ler lá, por exemplo, para dar um exemplo claro, na pergunta 886, sobre o que é a caridade, como entendia Jesus, está lá reduzido a 3 virtudes. Quando você vai ler o Evangelho, Kardec mostra que a caridade sintetiza o que está nas bem-aventuranças. Aí você vai ter uma leitura sobre a caridade a partir de vários elementos que estão nos capítulos anteriores ao Fora da Caridade Não Há Salvação. Então, quando você vai ler o capítulo Fora da Caridade Não Há Salvação, ele está colocado depois de vários capítulos que tratam dos bem-aventurados. Por quê? Porque são elementos fundamentais para você compreender o conceito de caridade que foi colocado lá em O Livro dos Espíritos. Então, o que eu acho é que a gente precisa ter isso que você está colocando, uma visão de conjunto. Quando a gente, há muitos anos, pensamos aí na Kardecpédia, a nossa preocupação era isso. Como mostrar que uma obra ajuda a compreensão da outra e que nenhuma delas pode ser deixada de lado. É preciso estudar a obra no seu conjunto. Quando a gente estuda no seu conjunto, amplia a compreensão. E uma coisa que só foi acontecer recentemente foi a preocupação com a Revista Espírita. Porque o próprio movimento espírita valorizou o que ele chamou de Pentateuco Espírita, 5 obras, o Livro dos Espíritos e as outras 4 que nasceram de O Livro dos Espíritos, o Evangelho, o Céu e o Inferno, a Gênese e o Livro dos Médiuns. E acabou deixando de lado uma obra que Kardec coloca no Livro dos Médiuns como obra fundamental do Espiritismo e que tem que ser estudada em conjunto com as outras, que é a Revista Espírita. A Revista Espírita são 12 livros, do tamanho de O Livro dos Espíritos. Então, uma leitura grande. E na Kardecpédia nós juntamos. Você vai, ao mesmo tempo, estudar as 5 obras mais conhecidas ligadas com a Revista Espírita. Então, você vai poder... onde está melhor explicado isso aqui? Está na Revista Espírita, no artigo tal. Então, se você olha lá os itens relacionados da Kardecpédia, você vai perceber que a intenção foi essa. Fazer com que o leitor percebesse que os 23 livros eles têm que ser estudados no seu conjunto. E não é muita coisa, se você parar para pensar. Tem pessoas aí que leu 200 livros de vários autores mediúnicos, tem pessoas que leram coleções aí, de várias da literatura, e 23 livros dá para ser estudado. E na Kardecpédia a gente procurou facilitar esse estudo, já linkando de acordo com o relacionamento da temática. Então, por isso que a gente sugere aí usar a Kardecpédia como orientação, vai fazer com que a pessoa tenha uma visão maior de conjunto, porque ele vai acabar passando pelas 23 obras que Kardec nos deixou. Então, muito boa a sua observação. Eu acho que desvalorizar o Evangelho é de uma ignorância profunda, é uma obra tão importante quanto qualquer outra que Kardec deixou e tem que ser estudada em conjunto com as outras e valorizada da mesma forma. E é claro que para a vivência moral, pela prática moral, a terceira parte do Livro dos Espíritos desempenha um papel chave para uma vida melhor. E essa terceira parte foi desenvolvida
de uma forma admirável aí no Evangelho segundo o Espiritismo, ok? Obrigada, professor. Bom, eu vou agora fazer algumas. Tem algumas perguntas no chat aqui, algumas acho que até tu já respondesse, né? Mas vou dar, vou ler elas todas. Tem o Armando Serra, aqui de Portugal, que lhe pergunta, Cosme, professor, acha que temos necessidade de estudar os evangelhos para entender o pensamento de Jesus? Acho que não. Com absoluta franqueza, eu acho que não. Eu acho que ninguém explicou melhor o pensamento de Jesus do que as obras de Kardec. Eu acho que é nas obras de Kardec que a gente tem uma clareza do pensamento de Jesus. Seja no Evangelho segundo o Espiritismo, onde o pensamento moral está muito bem explicado, não tem nenhum pensamento moral que tenha sido deixado de lado por Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, ou seja, a melhor compreensão do pensamento moral do Cristo está no Evangelho segundo o Espiritismo, e depois, a melhor compreensão sobre algumas passagens da vida de Jesus, algumas das atividades que ele fez, de milagres, ou mesmo algumas outras referências que aparecem no Evangelho, foram muito bem tratadas na obra Gênesis. Então, eu diria, para conhecer o pensamento moral do Cristo, eu não vejo nenhuma necessidade de se estudar o Novo Testamento, com todo respeito a quem pensa diferente. E para compreender certas passagens espinhosas sobre os milagres e sobre outras partes da vida de Jesus, a Gênese, o livro Gênese de Kardec, ele aborda algumas dessas questões. Então, eu diria que não haveria necessidade nenhuma. Claro, quando eu estou dizendo que não há necessidade, não quer dizer que a pessoa não queira estudar porque gosta, porque quer ver outros detalhes, ou porque discorda desse ponto de vista, porque acha que no Novo Testamento tem algo mais do que tem na obra de Kardec. Eu acho que pode ter algo mais, mas não no que diz respeito àquilo que eu considero mais importante, que é o ensinamento moral de Jesus, que é a explicação dos milagres e de algumas passagens espinhosas que estão no Novo Testamento, por exemplo, sobre a tentação de Jesus, é explicado lá na obra Gênese, onde o Espírito João Evangelista, que não escreveu sobre a tentação do Cristo, é um dos evangelistas que não publicou nada sobre a tentação, ele vem dizer que essa passagem é uma parábola, que não é um fato real. Do mesmo jeito que toda a explicação de vários milagres daquilo que aconteceu na vida do Cristo, também na obra Gênese, nós vamos encontrar essas explicações. Então, eu pessoalmente acho que não há nenhuma necessidade de você recorrer ao Novo Testamento para compreender as máximas morais de Jesus, o pensamento moral de Jesus, dada a dificuldade de você extrair esse pensamento sem o Espiritismo. Mas, é claro, aqueles que pensam diferente, a gente respeita, ok? Ok, obrigada. Aqui o William Josiane de Curitiba, Paraná, da sua cidade, que eu sei que o Rosano também mora ali perto, pelo que você colocou lá no vídeo, né? Aí tem o IDEAC, né? É em Curitiba, né? Pelo que eu vi. Cosme, como você sugere que se faça a correlação entre o Evangelho e o Livro dos Espíritos? Você comentou alguma coisa já É, eu, sobre aca- isso, né? eu comentei, na verdade, com o Evangelho, o tema fundamental já colocado por Kardec na introdução do Evangelho, que era a preocupação com as máximas morais, e as leis morais receberam um tratamento especial na terceira parte de O Livro dos Espíritos. É claro que tem algumas outras partes, sempre falam um pouco na caridade, no amor, alguma coisa, mas as leis morais, tal como sistematizadas por Allan Kardec na terceira parte, elas vão ser tratadas ali no Evangelho segundo o Espiritismo de uma forma diferente, aproveitando não a ordem das leis morais propostas por Kardec, não está na mesma ordem no Evangelho, ele não trata dessa forma, mas vários dos temas ali que estão dentro dessas 10 leis morais são abordados ali no Evangelho. Então, é um complemento fundamental, porque é uma forma de ler essas leis morais a partir das máximas de Jesus. Então, eu acho muito importante essa ligação entre o Livro dos Espíritos e o Evangelho, e, em especial, a terceira parte do Livro dos Espíritos com o Evangelho segundo o Espiritismo, ok?
Obrigada. Silvio Fonseca faz a pergunta aqui. Como explicar a palavra salvação nos textos do Evangelho segundo o Espiritismo? É muito boa essa questão. Aliás, isso é abordado de várias maneiras. É o processo de salvação, é o processo do progresso espiritual, em que o espírito caminha em direção a Deus, né? Salvar-se é evoluir. Em especial, se a gente usa a escala espírita como segunda ordem, o primeiro passo da salvação, a escala espírita, o primeiro passo seria virar espírito bom. Quer dizer, salvar-se é primeiro sair do processo expiatório. E a gente sai do processo expiatório quando a gente se transforma em espírito bom. Não temos mais necessidade de expiar erros do passado, porque deixamos de ter desejo do mal, deixamos de praticar o mal. Então, esse é o primeiro passo que a gente diria da salvação. Você dá esse salto qualitativo, deixando de ser espírito imperfeito, saindo do contexto de provas e expiações, ficando como espírito bom apenas no contexto de provas, e depois como espírito puro, nem mais no contexto de provas. Então, essa diferença muito bem estabelecida por Kardec na escala espírita é muito importante. Nós, espíritos imperfeitos, estamos num contexto de provas e expiações, porque temos que expiar o mal que praticamos no passado e que continuamos muitas vezes praticando. Então, salvar-se é dar esse salto aí, fundamental no processo evolutivo, porque aí você elimina os pensamentos ruins, elimina o desejo do mal, passa a viver a lei moral, e aí você dá esse salto, não mais necessitando encarnar em planetas de expiação, apenas necessitando em contextos de prova, mas não mais em contexto de expiação, que é o contexto de uma dor obrigatória, de uma dor necessária, porque o processo de expiação é sempre mais doloroso do que o processo simplesmente de provas, é sempre mais doloroso porque você tem aí que reparar-se perante a lei de Deus e muitas vezes tem que viver ao lado daqueles a quem você fez mal, e essa convivência com aquele que lhe fez mal é sempre uma convivência difícil, porque dificilmente você vai ter o perdão, você vai ter a agressão, você vai receber de volta muito do mal que tenha praticado. Então, sair desse contexto de expiação é o primeiro passo para a salvação, ou seja, virar espírito bom e depois caminhar para espírito puro. Eu diria que essa é aquilo que Kardec nos coloca, por isso ele recomenda em vários lugares que a gente tem que trabalhar muito para não ter que voltar no mundo de provas e expiações. Trabalhe para não ter que voltar na Terra, que a Terra é um mundo de provas e expiações. Lute para você chegar do lado de lá numa condição moral muito melhor do que quando você saiu. Mas enquanto não se livrar dos desejos do mal, enquanto não reparar o mal que tenha praticado, a gente ainda não está salvo. Só vamos estar salvo quando a gente entrar aí na escala espírita, nessa ordem chamada Ordem dos Espíritos Bons. A partir dali, é um caminho diferente, é um percurso diferente, já que não é um percurso mais de expiação, ok? Obrigada. Aqui de novo o Armando Serra. Professor, acha que temos que necessidade de estudar os evangelhos? Não, mas acho que ele repetiu a pergunta aqui. Estudar os evangelhos para entender o pensamento de Jesus? Eu já disse, acho que ele já repetiu a pergunta, acho que já vamos respondi. então para outra aqui. Aqui o pessoal está colocando aqui, Décio, alegria ouvi-lo. Bom, o Décio aqui, né, primeiro ele cumprimenta, que está muito feliz de estar lhe ouvindo, e depois ele faz um comentário. O professor poderia comentar sobre a fase de Jesus? Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas as outras coisas lhe serão apresentadas? Muito boa essa questão, e todas as coisas vos serão dadas por acréscimo, né? Que é a expressão utilizada. Isso é muito importante, porque se você vive a lei de Deus, que é uma lei de justiça, de amor e de caridade, o que mais você precisa? Você passa a entrar na condição de espírito bom, onde tudo mais lhe é dado naturalmente. E a gente às vezes não para pensar nisso, porque a gente gosta muito das coisas materiais e acha que o importante na vida são as coisas materiais, mas as coisas materiais não nos pertencem, nunca não nos pertencerão. Elas são simplesmente concessões provisórias da própria
da própria natureza. Então você não é dono do seu corpo, o corpo não foi algo que você construiu, algo que você ganhou de presente da natureza. Todas as suas conquistas materiais não dependeram só de você. Elas dependeram do contexto que você viveu, de outras pessoas que te ajudaram nesse processo, da família onde você entrou, do ambiente de trabalho, ou seja, tudo aquilo que diz respeito ao mundo material não lhe pertence, você é um mero usuário dessas coisas. O que de fato lhe pertence, como vai dizer muito bem o espírito Pascal naquela mensagem que eu cito sempre, a verdadeira propriedade, que está no Evangelho segundo o Espiritismo. O que nos pertence? São os valores intelectos morais que a gente construiu. E os valores morais significa viver a lei de Deus, buscar esta vida. Porque essa é a realidade que vai caminhar conosco. É o único patrimônio que nós vamos levar conosco, o resto não nos interessa. Então, o que você pode ganhar ao cumprir a lei de Deus? Tudo. Tudo. Toda a felicidade, toda a paz. Mesmo que seja imanente dificuldade, mesmo que seja com uma doença, mesmo que seja com dificuldades materiais, econômicas, sociais, de qualquer natureza, porque você tem a consciência tranquila, a paz de que está vivendo de acordo com a lei de Deus. Então, essa consciência tranquila, essa paz, é o que mais lhe importa. O resto, tudo mais passa. E por mais doloroso que seja o contexto que você está vivendo, ele vai passar. Não vai demorar, não. Eu sempre digo, todos os problemas vão desaparecer, todos os problemas econômicos, sociais, físicos, materiais, vão desaparecer. E não vai demorar, não, depende da sua idade. Se você tiver já com 70 anos, vai acabar rapidamente esses problemas materiais, econômicos, sociais. Porque a morte deixa tudo para cá, joga isso tudo fora. O que vai acontecer? Quais problemas nós vamos levar se nós não vivermos o reino de Deus e a sua justiça? Aí nós vamos continuar levando problemas após a morte. Então, essa é uma maneira sintética de dizer a cada um segundo as suas obras, que é a lei de justiça, como diz Kardec muito bem no Céu e Inferno. A síntese da lei de justiça, a cada um segundo as suas obras. E se você vive em suas obras a lei de Deus, se você busca o reino de Deus, que é o reino dos valores da alma, ai, tudo mais vem por acréscimo, a felicidade, a paz, a vida melhor no mundo espiritual, vem virar tudo como consequência natural da conquista moral que você trouxe dentro de você. Você não vai ter que fazer esforço nenhum para ser feliz. Toda a felicidade, a alegria vai surgir naturalmente para você. É claro que muita gente gostaria que isso significasse coisas materiais, mas não significam coisas materiais. Coisas materiais fazem parte do contexto de prova e expiação que cada um escolheu. Então a vida depende dessas escolhas que a gente fez. Então eu diria que essa frase sintetiza muito bem a nossa verdadeira preocupação. Nós devemos nos preocupar com o reino de Deus, com a prática da lei de Deus, que é a lei de justiça, que tem justiça como base. E a partir daí esquece o que virá, agradece a Deus. Sim, Senhor, seja feita a sua vontade. Vem dor, vem sofrimento? Sim, Senhor, seja feita a sua vontade. E você vai com alegria, porque você tem uma consciência tranquila de estar buscando fazer o melhor, de acordo com o seu conhecimento das leis de Deus. O resto entregamos para Deus. E no futuro, se você viveu essa lei, você só vai ter alegria e felicidade onde estiver, qualquer que seja o planeta, qualquer que seja a condição espiritual, o lugar espiritual onde você esteja, você estará muito mais feliz porque cumpriu a lei de Deus, ok? Perfeito, muito obrigada, Cosme. O Marcos de Rio Preto, de São Paulo, está lhe perguntando, professor, existe culto no Espiritismo? Culto do Evangelho no lar? Uma pessoa pode se tornar espírita só estudando o Evangelho segundo o Espiritismo? É muito boas perguntas. Primeiro, teria que entender o que ele está chamando aí de culto, né? Eu não sei qual o significado que ele está dando a essa palavra quando ele faz referência, porque as pessoas poderiam achar
e que algumas expressões que você faz, como a prece, a oração, ou coisa, poderia ser chamado um culto. Mas não vou entrar aí na discussão do significado da palavra, eu acho que o importante é a ideia que se tem por trás. Claro que a segunda questão, que é a questão, no meu entender, mais importante, Kardec já respondeu, quando ele define o que é o verdadeiro espírito. Ele não definiu o que é o verdadeiro espírita pelo conhecimento espírita. Jamais. Ele não disse assim, você para ser espírita tem que dominar as 23 obras que ele escreveu. Não tem lugar nenhum isso. Ele vai definir o verdadeiro espírita pela transformação moral. Ele escolheu o caminho da salvação. O verdadeiro espírita é aquele que busca a salvação no sentido que eu coloquei. Ele busca a sua transformação moral, se esforça dia a dia para ser melhor do que o dia anterior, para buscar, botar em prática o reino de Deus e a sua justiça. Esse é o verdadeiro espírita. Claro que o conhecimento espírita ajuda em muito. Veja, não estou dizendo, desprezando o conhecimento espírita. Por quê? Porque para a gente vencer nossas paixões, enfrentar o dia a dia, as provas e expiações que vão surgir no caminho, sem o conhecimento espírita, é difícil pra caramba. Com o conhecimento já é difícil. Imagina sem o conhecimento. Então, o conhecimento espírita é fundamental, porque nos ajuda. Ele não é necessário para a minha salvação. Pode ser que eu me salve, que eu faça a transformação moral sem conhecimento, mas eu acho que isso é exceção, não é regra. Eu acho que a maioria de nós precisa do conhecimento espírita para que a nossa vida seja iluminada, esclarecida por esse conhecimento. Então, você, por exemplo, quando está doente, uma prova difícil da doença física, o conhecimento espírita te dá todas as ferramentas para você se esforçar para ser resignado diante daquele sofrimento, ensinando o que é a virtude da resignação, a importância da confiança em Deus, a importância em viver a prova de cabeça erguida, com alegria no coração. Esse é o conhecimento espírita. Sem esse conhecimento, você se revolta, reclama, faz queixa. Com conhecimento, você vai perceber que o queixume, a reclamação, não é o melhor caminho para enfrentar aquela prova. Então, o conhecimento espírita nos ajuda em muitos momentos. Por exemplo, você está vivendo uma paixão difícil, um ciúme, que é uma paixão, uma inveja, que é uma paixão, uma raiva, que é uma paixão. O Espiritismo nos ensina o papel da prece para te ajudar a dominar essa paixão. É Santo Agostinho, a prece é o orvalho divino que aplaca o calor excessivo das paixões, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele vai falar exatamente sobre a prece. Então, você sabendo o papel da prece, o papel do anjo de guarda, o Espiritismo nos ensina como o anjo de guarda é fundamental no nosso dia a dia. Sem o conhecimento espírita, eu não sabia nem do anjo de guarda, ou se sabia, achava que era inatingível. Não. Como se comunicar com o anjo de guarda? De que maneira interagir com ele? Está lá, em O Livro dos Médiuns, em O Livro dos Espíritos, em O Livro dos Médiuns, ensinando essa vinculação de nós, como a gente se busca e conversa e dialoga com o nosso anjo guardião, mesmo não sendo médium no sentido restrito ou específico do termo. Então, sem um conhecimento espírita, nós perdemos ferramentas importantes, ou não temos ferramentas importantes para a nossa transformação moral. Então, a transformação moral é o que caracteriza o verdadeiro espírita. O conhecimento espírita é a ferramenta, eu diria, a melhor ferramenta que a gente dispõe para fazer essa transformação moral. Quem não dispõe, pode ser que ele faça a transformação moral só com sua vontade, o seu desejo, ótimo. Se ele consegue isso, parabéns para ele. Mas eu diria que a maioria de nós, sem o conhecimento espírita, fica muito difícil enfrentar as provas e as expiações que nós vivemos nesta vida, nos diversos contextos de prova e expiação que a pessoa está vivendo, seja no contexto de doença, de dificuldade econômica, social, de crises, países que estão em guerra, crise em vários contextos. Imagina pessoas que estão aí vivendo momentos de grande luta, de guerra, de sofrimento profundo, de miséria, de doenças de todo tipo. O conhecimento espírita é uma ferramenta poderosa para que você passe por esse contexto
com cabeça erguida, com dignidade, com confiança em Deus, na certeza de que isso vai passar e que se você souber enfrentar com resignação, você vai sair muito melhor. Então, o conhecimento espírita é fundamental para cada um de nós, para que a gente possa ser espírita se botá-lo em prática, se usar como ferramenta, como meio para a transformação moral. Mas, se fizermos a transformação moral, é o que importa para a nossa salvação, para a nossa felicidade, ok? E aqui o Rui Carneiro de Londrina está perguntando aqui, acho que é a última pergunta nossa do chat. Qual a importância de entendermos que somos espíritos imortais? Muito boa pergunta. Aliás, é para isso que foi citada no começo a ordem lá do Evangelho segundo o Espiritismo. Inclusive, eu tenho palestra em que eu falo sobre a ordem do Evangelho segundo o Espiritismo, a ordem didática, como ele foi organizado, a ordem dos seus capítulos. E essa questão do Rui toca no ponto essencial. Porque você é a partir da imortalidade da alma, de saber que somos espíritos imortais, que a gente consegue os argumentos para aceitar a moral proposta pelo Cristo. Então, por isso que Kardec tem todo o cuidado de colocar no início do Evangelho que a moral se apoia na certeza da vida futura, de que nós somos espíritos imortais e que teremos, após a morte, uma nova vida. Se eu tiro a certeza da vida futura, a moral fica frágil. A moral não tem força, porque nós ficamos frágeis, nós não temos força. Isso explica que, porque talvez depois de 2000 anos dos evangelhos, de 4000 anos depois do Velho Testamento, a gente ainda tem a dificuldade de praticar, seja alguns dos mandamentos de Moisés, seja o pensamento do Cristo. Eu costumo dizer, o não matar, o não agredir o outro, o não roubar, que tem 4000 anos. Se a gente olhar aí as datas, algumas consideram 4, 5 mil anos que essas obras do Velho Testamento foi apresentada. Por que a gente ainda tem dificuldade de botar em prática esses dois mandamentos que são base de qualquer sistema de justiça? A não agressão ao próximo, o respeito à propriedade legitimamente conquistada. Porque a gente acha que a vida é só essa, né? Se a vida material for só essa aqui, eu vou me preocupar. Se eu posso pegar aquilo que pertence ao próximo para eu ficar feliz, eu vou pegar. Se eu tiver que agredir alguém para eu ficar melhor, eu vou agredir, porque eu só tenho essa vida. Se eu só tenho essa vida, é o egoísmo que impera. Eu vou pensar no outro, o outro que se dane, eu só tenho essa vida, ele só tem essa vida, então deixa eu vivê-la mais feliz possível. Então não importa a moral. Então veja a lucidez de Kardec, a vida futura é o fundamento, a base da moral espírita e da moral proposta por Jesus, que é a mesma. Sem a vida futura, tudo isso vira discurso ético, moral. E o tempo, a história da humanidade está mostrando que o discurso ético, moral, sem uma crença sólida na vida futura, é letra morta, que o homem não dá valor. Por isso a gente continua egoísta, a gente continua agredindo as pessoas, a gente continua desrespeitando o outro. Por quê? Porque a gente, lá no fundo, tem dúvida se a vida continua, se existe uma outra vida. E na dúvida, a pessoa usa aquele ditado popular, mais vale um pássaro na mão que dois voando. Ela acha, na mão eu tenho essa vida, então é ela que eu vou valorizar acima de tudo. A vida futura? Não sei, tenho dúvida. Então, se eu tenho dúvida, eu fico com aquilo que eu tenho certeza. É assim que nós procedemos. Então, na hora que aperta, na hora que ele tem que abrir mão dos interesses, ele não abre. Bom, como é que eu vou abrir mão dos meus interesses se eu tenho só essa vida? Agora, com a vida futura, ele vai pensar, puxa vida, a vida continua. A cada um será dado segundo as suas obras. Eu receberei de volta tudo aquilo que eu descumprir na lei, eu vou ter que resgatar, vou ter que reparar, vou ter que reconstruir o caminho. Então ele vai pensar um pouco mais, essa vida futura está dizendo que eu tenho que viver uma moral que me prepare para essa vida futura, e não uma moral
vazia, mas uma moral que, de fato, faça sentido. Então, muito boa a pergunta do Rui, para a gente lembrar que Kardec e os Espíritos tiveram essa lucidez de dizer nesse capítulo sobre a vida futura que a vida futura é a base, o princípio sobre o qual a moral espírita se apoia. Por isso ela é forte. Então, se você não acreditar na vida futura, o discurso moral vai ser letra morta, não vai ter força, com raras exceções, como eu disse, há pessoas que vivem a moral porque já adquiriram essa consciência moral em outras vidas. Mas não vamos falar das exceções, vamos falar da regra. E a regra é que sem a vida futura, o egoísmo impera, as paixões nos dominam e a gente acaba esquecendo do outro. Então a vida futura nos alerta. O dia que a gente tiver, de fato, a mesma certeza que tem quanto ao pássaro na mão, que está conosco, a vida presente, a mesma certeza a gente tiver com a vida futura, nós vamos dar um salto. A humanidade vai dar um salto muito grande, porque vai levar a sério o ensinamento moral. Obrigada. Essa esperança é importante, né, Cosme? De que vai continuar. Isso é uma parte que eu acho bem interessante e de esperança, né, do Evangelho. Gente, nós estamos quase encerrando. Se alguém quiser fazer um comentário rápido, aqui, Sidéria, né, se gostaria de fazer algum comentário. Só queria agradecer, Cosme, e dizer que eu adoro o aplicativo. Eu tenho no meu celular o aplicativo do Kardec. Isso pra caramba, é bem acessível e eu indico para todo mundo entrar, quem não conhece ainda. Quem mais gostaria de fazer algum comentário, Alessandra? Só agradecer, né? Tá maravilhoso. Foi muito bom, muito elucidativa. As questões, né? As perguntas também que as pessoas fizeram. Muito bom. João? Só me estendo aí nos agradecimentos da Alessandra. É um privilégio para a AME Pelotas ter ouvido o Dr. Cosme hoje, uma felicidade para nós. E sempre ver esse viés do Evangelho é fundamental dentro da doutrina. Muito obrigado, Dr. Cosme. Eu posso fazer um Pati? comentário? Posso fazer? Ih, já estava te chamando ali. Doutor Cosme, muito obrigada pela sua presença aqui. Eu queria deixar o meu parecer, porque eu sou uma alma que está engatinhando ainda no Espiritismo, porque sou a primeira geração da nossa família que se interessa pelo Espiritismo. Até então eram todos católicos, né? Até com um pouco de preconceito assim, em relação ao Espiritismo e essas outras religiões que aceitam e entendem a presença dos espíritos entre nós, né, e os fenômenos, enfim. Mas eu quero dar a ideia, assim, desde que comecei no Espiritismo, uma pessoa que estava num mundo todo confuso e o Espiritismo me deu um caminho, né, um caminho com uma luz no final, que é aquela esperança, né, de momentos melhores, dias melhores, um futuro, enfim, melhor. E depois de ver toda a sua obra, todo o seu trabalho, eu entrei agora esses dias na Kardecpédia também e vi os links que tem de estudo, né? Me pareceu assim que nessa estrada agora tem uma sinalização, né? Dobra aqui, vai ali, aqui tem um quebra-mola, presta atenção em tal coisa, então ficou muito mais fácil, né? E eu me sinto muito mais feliz, então eu quero lhe agradecer por isso, eu já passei isso para minha filha, que eu quero passar, eu procuro passar e propagar o espiritismo para ela, que ela siga, né? E sou muito feliz por isso, muito obrigada. Elodie, quer fazer algum comentário, Elodie? Microfone, Elodie. Desculpa. Eu também gostaria de agradecer a sua participação, professor Cosme, uma alegria, um prazer lhe ouvir, assim, eu diria pessoalmente, né?
um privilégio, e agradecer os seus ensinamentos, a sua clareza, a sua lucidez e a forma afetuosa como o senhor coloca todas as questões espíritas, né? Para aqueles que entendem um pouco mais, um pouco menos, independentemente do local onde estejam na sua caminhada. Gratidão. Quer fazer algum comentário, Lícia? Microfone, Lícia. Não dei conta que estava desligado. Também só agradecer, viu? Maravilhosa a sua exposição. Esse é o nosso grupo, tem mais gente ali, mas como eu não vou lhe cansar, porque já são 22h02, né? E foi muito interessante a nossa discussão. Então, até antes de encerrar, eu vou pedir, tá, para uma pessoa do nosso grupo fazer a oração. A nossa Isabela, a nossa colega de Recife, tu pode fazer a nossa oração? Encerramento, Isabela. Eu só queria, antes aí da oração, agradecer a vocês. Então, talvez agradecer antes da oração, mas eu queria primeiro Fique bem à vontade. Agradecer aí a vocês todos, a AME de Pelotas aí pelo convite, pelo carinho. Eu tenho um carinho muito grande, como eu disse, por essa cidade. Eu passei quase 2 meses morando em Pelotas, atuando como professor visitante na Universidade Católica de Pelotas, lá no curso de filosofia. Conheci vários amigos nessa época que eu estive, amigos queridos, que continuam sempre na minha lembrança, no meu carinho, seja a família do Birajara, do nosso Bira, que foi durante muito tempo da Liga Espírita de Pelotas, a família do médico, doutor Mário Ivan, que também, e sua família, que nos acolheu aí com muito carinho em Pelotas, e vários outros amigos da Liga Espírita e de várias casas espíritas que nos receberam. Eu me recordo de ter feito talvez umas 30, 40 palestras nesses quase 2 meses que passei aí, quase todas as noites, a gente saía para uma casa espírita fazendo palestra, levando a obra de Kardec. Então, um agradecimento muito especial a essa cidade, a vocês todos, que vocês continuem aí, que Pelotas continue aí nesse espiritismo, levando o Kardec, levando o espiritismo para o mundo. Parabéns a vocês e muito obrigado aí pelas palavras de carinho, de incentivo. Eu digo sempre, a gente tem que divulgar Kardec. Eu falo, Kardec não precisa de defesa, precisa de divulgação. Ele é irresistível. Se a gente convencer as pessoas a estudarem Kardec, não dá para resistir a Kardec. A gente acaba se apaixonando pelo Espiritismo e aí sente uma vontade danada de levá-lo a sério e botá-lo em prática. Ok? Muito obrigado a vocês e que Deus aí nos abençoe. Gratidão. Mas viu, Cosme, eu gostaria, não, eu até vou lhe dizer, gostei muito da sua apresentação e pode ter certeza que nós vamos lhe convidar de novo, porque foi bem produtivo, né? E com certeza ficou aquele gostinho do quero mais. Vocês vejam assim, o pessoal discutiu bastante discussão no chat, né? E fiquei pensando aqui, né? E quem sabe numa nova oportunidade, conversar com a Liga Espírita, de lhe trazer com a Liga Espírita. A Liga Espírita é bem forte aqui em Pelotas, né? Onde trabalhava o Bira, né? Que o senhor conheceu. Então, sempre vai ter uma nova oportunidade. Mas eu gostaria, em nome da AME Pelotas, agradecer imensamente, né? O senhor ter arrumado um tempo para estar conosco aqui, né? Já tinha sido feito contato pelo nosso colega, eu agradecer imensamente. Sei que foi bem difícil de conseguir na agenda, mas valeu muito a pena, né? Agradecemos imensamente e gostei tanto dessa aula que até eu proponho, e acho que muitos vão fazer isso, a gente vai ter que assistir isso de novo. Assistir essa aula, porque tem muito ensinamento, né? Foi muito importante, né? E o tema do Evangelho, eu acho que realmente foi uma escolha bem feliz, porque nos acrescentou bastante ensinamento e eu, na verdade, aquele gostinho de quero mais, de estudar mais. Eu acho que é isso que o Senhor nos despertou, entendeu? Da gente poder realmente vivenciar mais o Evangelho, como a gente estava conversando no início, de abraçar o Evangelho realmente com amor. E o Senhor conseguiu esse feito mais ainda. Muito obrigada, viu, Cosme? De coração, viu? A AME Pelotas agradece seu carinho, disponibilidade
gentileza. Gostaria de agradecer a sua esposa, que foi uma querida, com muita paciência, né? Dar um meu abraço para ela. Muito obrigada por tudo, tá? Obrigadão. Pode fazer a oração, então, agora, Isabel. Mestre querido e amado Jesus, agradecemos esse momento de troca de experiências, troca de informações, principalmente, Senhor, falando do teu evangelho, da tua palavra, aprofundando cada vez mais sobre o teu conhecimento, da tua doutrina de amor, de justiça, de caridade. Que cada um de nós finalize essa noite renovados, cada vez mais entusiasmados, para que o teu evangelho seja conhecido e principalmente sentido, Senhor, e vivido nas nossas vidas. Agradecemos a presença dos benfeitores espirituais que estão sempre conosco, nos orientando, nos assessorando. E que tu sejas, Senhor, sempre essa presença cativa e constante na nossa vida e nos nossos corações. Que assim seja. Que assim seja. Sim, seja. De coração, nosso muito obrigado, Cosme, de coração. Obrigado, gente. Uma boa noite a todos. Maravilhoso o nosso encontro. Muito Obrigada. obrigada, viu? Boa Obrigado. noite.